tem razão, está na cara que ele não escreveu, e o ghostwriter é muito bom, porque conseguiu usar algumas frases parecendo, como você disse, parecendo, usando coisas do próprio Bolsonaro, para parecer que foi ele. Mas é evidente, ele não fala desse jeito. O Bolsonaro fala como um garoto de rua, fala e escreve como um garoto de rua. Então, desses garotos, desses moleques de rua que a gente vê por aí, que não. É o Bolsonaro. Mas quem foi que não passou a faixa? A Denise diz assim: ué, quem foi que não recusou passar a faixa presidencial? Quem é que tentou um golpe? Tinha até minuta. É muita cara de pau ele fazer um artigo escrito aceite a democracia. Ele jamais aceitou a democracia. Né? O pessoal escrevendo aqui. E o Gilberto fala: escreveram para ele. Ele só colocou ali a assinatura dele, porque ele não escreve. Tem muita gente questionando se foi ele que escreveu. Você lendo, você acha que foi ele que escreveu, Josias? Eu acho que escreveram para ele. Não, claro que não. Claro que não foi ele que escreveu. Ele tem o ghostwriter dele, não é? Agora, não importa se foi ele ou não que escreveu. Vários políticos têm pessoas que escrevem os seus discursos, os seus artigos, em nome do autor, do presumido autor. São os chamados ghostwriters, né? Os escritores fantasmas. Mas o que importa é que ele referendou aquele conteúdo, né? Alguns, inclusive, falou: olha, eu queria dizer isso, 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 isso. Bolsonaro, evidentemente, não tem condições até intelectuais de redigir um artigo como esse que foi publicado na Folha de São Paulo. Mas ele certamente orientou o redator, né? Ou aceitou as ideias que foram acomodadas pelo relator, pelo redator. Você sabe, Thales, que eu acho que tem até quando você começa a ler, tem algumas frases que você até ouve ele falando, assim. Eu acho que o redator, se é que foi um redator mesmo que fez, né? A gente não tem como comprovar isso. Fez questão, não tem nenhuma dúvida, Jesus. Fez questão. Foi, certamente foi. Certamente foi. Fez questão de colocar algumas frases. Eu quero até trazer uma delas aqui, Thales, para passar para você também comentar sobre a respeito desse artigo. Diz aqui o Bolsonaro hoje, num artigo no jornal Folha de São Paulo, no Tendências e Debates, aceite a democracia. Diz ele: a resistência e a resiliência da direita tem uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataque do grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência, pois quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la simplesmente por meio da violência. Olha só, ele acusa aí a imprensa, ele acusa a esquerda, eu não sei quem, né, de violência para matar as ideias dele e da direita, Thales. Como disse um leitor aí, é muita cara de pau do Bolsonaro acusar os outros de não aceitarem a democracia, tendo ele comandado uma invasão aos prédios da democracia na Praça dos Três Poderes, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Quer dizer, é um absurdo ele fazer isso. Mais risível ainda, ele publicar esse artigo num jornal que abre para ele democraticamente o espaço para ele escrever, mostrando, olha aqui, olha, o que é democracia. Ele ainda não entendeu o que é democracia. Não entendeu e não quer entender. Nem ele, nem o Trump, nem essa turma, nem o Erdogan, nenhum desses autocratas quer entender o que é democracia. E o Bolsonaro mostra isso nesse artigo que ele não escreveu. Você tem razão, está na cara que ele não escreveu, e o ghostwriter é muito bom, porque conseguiu usar algumas frases parecendo, como você disse, parecendo, usando coisas do próprio Bolsonaro, para parecer que foi ele. Mas é evidente, ele não fala desse jeito. O Bolsonaro fala como um garoto de rua, fala e escreve como um garoto de rua. Então, desses garotos, desses moleques de rua que a gente vê por aí, que não. É o Bolsonaro. É o que ele fala até hoje, do alto dos seus 60 e tantos anos. Então, não tem. Agora, é risível, que para os outros aceitarem a democracia.
Ele não aceitou a vida inteira, passou o governo dizendo que não ia aceitar mais o Supremo Tribunal Federal determinar as coisas. Não vou aceitar. E se não fosse os militares não aqueles que ele chamou para o Palácio do Planalto, aqueles aceitariam que ele destruísse a democracia, não aqueles militares, mas os militares que continuaram no comando das forças, especialmente do Exército e da Aeronáutica, porque o da Marinha já estava cooptado, esses militares não aceitaram, não permitiram que ele desse o golpe. Esses, sim, aceitaram a democracia e não aceitaram o golpismo que o Bolsonaro propunha. Ele diz o seguinte: não, eu só propunha que fosse decretado o estado de sítio. Decretar o estado de sítio numa situação de paz é golpe de Estado, é para assumir o controle do Estado. É golpe de Estado. Você pode decretar, é bom você decretar o estado de sítio, é possível, nem sei se é bom, mas é possível você decretar numa guerra, numa situação de guerra com outro país, e que você precisa ter uma solução, numa situação de guerra civil, é possível, mas não numa situação de paz democrática, coisa que o Bolsonaro não entendeu até hoje, e esse artigo só mostra isso. A Folha fez muito bem em abrir o espaço para ele, democraticamente, e revelar o que é democracia, muito embora eu, pessoalmente, acho que a mídia, em geral, exagera em repercutir as coisas que o Bolsonaro fala. A gente tem que pisar um pouco no freio para não dar a ele tanto palco quanto ele quer. Dá uma pisada no freio, não é nenhum desrespeito à democracia, é a gente saber que tem coisas que ele fala que não tem expressão, é apenas um sujeito falando. Só isso. Quando ele ataca alguém, quer conseguir mídia, dizer que é bom matar o presidente da República, como ele já disse no passado, isso daí ou torturar, é bom torturar. Então, se o Bolsonaro diz hoje, eu sou a favor da tortura, como ele já disse, eu vou publicar na manchete? Não devo. Eu acho que não devo repercutir as bobagens que ele fala. Agora, abrir o espaço, como a Folha fez, democraticamente, está correto. Que é... Dito isso, né, Jackson? O rapazinho aí, né, o colunista está falando de democracia, mas ele não quer que publiquem nada do Bolsonaro, né? Ele fez um discurso todo em pró-democracia, mas não condiz com a verdade, né? Não condiz com a realidade do que ele está falando, porque primeira coisa é que eu acho que a mídia, né, a mídia como o UOL, o Rede Globo, a gente já falou tantas vezes aqui, tem que dar notícia, né? Mas, enfim, eles acham que realmente tem que ter um lado, né? Ué, tem aquela hipocrisia de sempre, né, de muitos jornalistas aí. Ele gosta de falar, né, da democracia, mas para Bolsonaro não pode dar o palco, né, não deve, não merece o palco de repercutir aí o artigo que ele escreveu, sendo ele ou não, né? A gente sabe que, de fato, isso aí há muito ghostwriting, mas independente disso, é que o conteúdo do artigo foi muito forte e ficou muito claro que irritou essa turma, né? Irritou essa turma de jornalistas. Sentiu, né? Que sentiram, com certeza, aí o conteúdo desse artigo, desse editorial, né? Falaram aí que a Folha, né? Justamente a Folha, um veículo que teve um embate muito grande com o Bolsonaro durante a gestão dele, né? E todo mundo aplaudindo a Folha, né? Que abriu esse espaço. Mas vem cá, a Folha não vive de discurso, né? Ela vive de dinheiro. Uhum. Agora, o quanto de destaque a Folha de São Paulo não teve hoje com o editorial de Jair Messias Bolsonaro? Essa é a pergunta. Exatamente, né? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de milhões, né? De milhões. E aí, assim, você percebe, né, como que o Bolsonaro, até num artigo que escreve, incomoda essa turma, né? Eu jamais imaginei que um artigo ia deixar esse pessoal tão irritado, né? Tão irritado. Então, o Bolsonaro sabe tocar na ferida. Não, vamos escrever um artigo, arruma aí um redator, porque a gente sabe que discurso de presidente, né, qualquer coisas que eles trazem para a mídia,
obviamente eles dão o norte, mas tem alguém para escrever, e obviamente, né, cada um no seu quadrado, né? Ele não foi chamado, né, para ser presidente, para ficar escrevendo, né, artigo, ele tem pessoas para isso, né? Mas acho que para muita gente é difícil entender isso, e mostra, né, a realidade aí, né? Assim, eles estão assim se divertindo, né, entre aspas, né? Estão ali morrendo de raiva, né? Daqui a pouco esse cara vai querer tomar meu lugar aqui, né? Vai começar a escrever tão bem aí que vai tomar meu lugar. E o colunista e o Thales Faria, né? Ele abusou aí da sua fala para criticar o Bolsonaro. Mas eu fiquei, enquanto ele falava aqui, Wellington, eu estava pensando, né? Pô, o Bolsonaro, ele é capitão do Exército, né? Ele teve que frequentar a academia do Exército lá. Primeiro, que se entra por concurso público, e é um concurso que não é nada fácil. Primeiro ponto. Depois, formar e seguir uma carreira, né, até aí a patente de capitão não é simples também, não é nada fácil. Eu fiquei imaginando, será que esse Thales Faria daria conta de passar na prova, no concurso, para oficial, né, da AMAN, da Academia das Agulhas Negras? Será que ele teria capacidade de passar e depois de passar, aguentar a pressão que é aquilo tudo e chegar à patente de capitão? Fiquei imaginando isso. Será que ele daria conta? Olha a carinha dele aqui. Será que ele conseguiria, Wellington? Acho que nem a primeira hora ele ia conseguir, né, Jackson? Então mostra a diferença, né? Agora, o Bolsonaro, né, com a equipe que ele tem, assessoria, ele consegue fazer o trabalho do Thales e com louvor, né? Porque, primeira coisa, se você botar Bolsonaro agora num canal aí qualquer, sem nenhum inscrito, e o pessoal avisar, Bolsonaro está no canal XYZ, em 10 minutos tem 300, 500, 1 milhão de pessoas lá vendo o Bolsonaro. Será que o Thales vai conseguir a mesma coisa? Então, assim, ele consegue fazer até o trabalho do Thales hoje, né? Mas o Thales, como você deu o exemplo, não vai conseguir nem uma hora, né? Então, assim, mostra, né, que é aquilo, né? O Bolsonaro incomoda até se escrever 2 linhas no Twitter. Quanto mais fazer um editorial, um artigo no Folha de São Paulo. E a Folha deve estar vibrando, né? Que a quantidade de acesso que deve ter tido, novas inscrições lá, assinaturas para ver o artigo, deve ter chovido. Exatamente. Eu acho que o pessoal do UOL que deve ficar mais mordido é a audiência que os outros veículos conseguem por conta do Bolsonaro e eles não conseguem, né? Eu acho que eles sentiram muito disso na época aí do Pablo Marçal, né? Porque Pablo Marçal aparecia no UOL e explodia a audiência. Qualquer outro candidato, não aparecia ninguém. Bolsonaro, mesma coisa. O Bolsonaro pode aparecer em qualquer canal, em qualquer veículo que vai explodir de acessos. Então, acho que é um pouquinho de dor de cotovelo também, viu? Exatamente. Bom, pessoal, comenta aí o que vocês acharam aí, né? Bolsonaro colocou a turma do UOL aí para sentir hoje. Eles estão ali sorrindo para não chorar, porque eu acho que era mais raiva do que sorriso, né? A âncora aí, né, que estava mediando aí tanto o Josias quanto o Thales aí, ela estava ali também comentando, né, o que as pessoas estavam escrevendo, mas usando como se fosse até palavras dela, que eu acho que era a vantagem dela falar também, né? Parece que era isso mesmo. Comenta bastante, pessoal, e compartilha esse vídeo aí, porque o Bolsonaro continua incomodando demais. É isso aí, Jackson. Até o nosso próximo vídeo aí. Até mais, valeu. Tchau, tchau. Tchau.